Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence, a face do milagre. E se Deus transformasse o seu inimigo no seu maior amigo? E se Deus transformasse o seu perseguidor no seu maior ajudador? E se Deus te transformasse num Paulo? E se Deus transformasse o Saulo num Paulo? Em Atos 9, versículo 11, disse o Senhor a Ananias: vá à rua direita, à casa de Judá, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao seu santo povo em Jerusalém. Senhor, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender aqui todos os que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Glória a Deus! O Ananias não enxergou em Saulo a pessoa que ele era. O que o Ananias sabia de Saulo? O que todo mundo sabia. As notícias. Um homem mau, um homem que tem feito coisas horríveis contra o povo de Deus. Um homem que estava ali para fazer o mal, para prender. Senhor, orar por ele? Ele? Deus disse, no entanto, Deus disse, eu o escolhi. Ele é um instrumento nas minhas mãos. Que coisa, né? Deus vê coisas que a gente não vê, sabe de coisas que a gente não sabe. E conhece o futuro como ninguém. Conhece o ser humano como ninguém. Nenhum de nós ia querer se aliar a um tal de Saulo. Ao contrário, nenhum de nós ia confiar num tal de Saulo. Mas vem o Senhor e diz assim, eu o escolhi. Não despreze ninguém. Não aponte o dedo para ninguém. Ore por todos, ainda que sejam os inimigos. Porque se Deus abrir os olhos dele, quando Ananias foi até lá e orou pelo Saulo, caíram dos olhos dele como escamas. E ele que estava cego passou a enxergar novamente. Novamente não, porque ele não enxergava era nada. O que ele enxergava era a visão humana, religiosa. E Deus mostrou a ele literalmente que ele não passava de um cego. Mas depois que Ananias orou por ele, os olhos dele se abriram e ele passou a ver, não apenas humanamente falando, mas espiritualmente falando. Ali, o Saulo virou outro homem. E eu trago essa mensagem à igreja. Pessoas que a gente nunca queria escolher. Pessoas que, de repente, são adversários, perseguidores, caluniadores e até inimigos. Mas o Senhor está escolhendo como instrumento. E eu que não sou descendente consanguíneo de um judeu, sou um gentil. E foi Paulo que trouxe a mensagem aos gentios. Eu devo muito a ele. Nós brasileiros que somos gentios, não judeus de nascença, de descendência, mas gentios, somos aí uma mistura de alguns europeus, portugueses, italianos, espanhóis, alemães, etc. Africanos, orientais, asiáticos, alguns do Oriente, outros aqui do Brasil mesmo, descendentes de índios, enfim. Gentios. Vamos agradecer ao Paulo,
porque foi o instrumento de Deus para trazer o evangelho até cada um de nós. Eu repito, o Senhor vai fazer coisas grandes, extremamente grandes na igreja do Pleno. E que Deus me dê uma mente aberta, bem como aos meus irmãos e a todos os líderes. Porque o Senhor está escolhendo pessoas que nós mesmos não escolheríamos. Que o Senhor está confiando nas nossas mãos, minha e dos meus irmãos, da igreja, dos líderes da igreja e tantos outros que Ele está levantando. Outras pessoas não enxergam esse valor. Outras pessoas não veem essa capacidade toda. E até nos veem como inimigos. Mas o Senhor está escolhendo pessoas que ninguém escolheu e ninguém jamais ia escolher para fazer o que outros não estão fazendo. Para pregar aqueles que outros não estão pregando. Vamos, meus irmãos. Vamos, obreiros. Porque nós somos aqueles que Deus escolheu. Como escolheu Davi, que ninguém mais ia escolher. Como escolheu agora o Saulo, que ninguém ia escolher. Não para esse trabalho, mas Deus escolheu. E que nos use poderosamente e coloque ao nosso lado pessoas como essas pessoas, porque vai ser, assim, extremamente abençoado trabalhar com pessoas como Paulo. Vai ser extremamente produtivo trabalhar com pessoas como Davi, como Paulo, com você. Nós vamos fazer uma grande parceria, porque Deus vai levar essa igreja e esse povo para outro patamar. Outro patamar. Tanto em governo como Davi, como rei, como governo, como autoridade, quanto espiritual, como Saulo, como Paulo. Uma autoridade governamental poderosa, imbatível e eterna, como Davi. E uma autoridade espiritual diferenciada, extremamente poderoso, como Paulo. Espiritualmente falando. Glória a Deus por isso. Não despreze ninguém e não se despreze, porque Deus está te chamando pelo seu coração, não pela sua história. Pelo que está no teu coração e não pela sua capacidade. Bispo, ninguém me escolheu, Deus escolheu você. Ninguém confia em mim, Deus confia em você. Ninguém é capaz de entregar coisas grandes nas minhas mãos, Deus está entregando. Vai ser fácil? Não. Vai ter que virar uma página? Vai. Mas amém. Glória a Deus por isso. A vitória é certa, a conquista é certa, e aqueles que crerem, daqui a pouco, vão estar nessas posições extremamente elevadas. Glória a Deus por isso. Senhor Deus, eu repreendo laços, setas e armadilhas. E nessa oração, oro por aqueles que hoje são como Saulo, orgulhosos, religiosos, e até perseguidores, para que os olhos deles se abram e se tornem aliados da igreja, do Evangelho de Jesus, da igreja do Pleno. Somem conosco e levem a mensagem onde nós não temos levado. Pregue a palavra para quem não temos pregado. Que nós sejamos como um Paulo, com vistas, enxergando com grande unção e poder. Como Davi, que falamos aí durante a semana, domingo passado, para que o Senhor cumpra na igreja do Pleno, nos nossos ministérios, aquilo que nos prometeu, aquilo que o Senhor prometeu. Nós temos ministérios de louvor, nós temos ministério de dança, nós temos ministério de evangelismo, nós temos dezenas de ministérios. Muitas pessoas aí que eu não sei se são capazes, mas que o Senhor está escolhendo pelo coração e não pela capacidade, que o próprio Deus vai capacitar. Diabo, saia do nosso caminho, porque vem aí um novo ciclo, um novo tempo de grandes conquistas e avanços espirituais, com unção, poder, milagres em cima de milagres, grande autoridade espiritual e poder espiritual, contra muitos aí, que não confiam, que não acreditam, mas o Senhor está nos escolhendo. E também como Davi, que ninguém dava nada para ele, mas se tornou o maior de todos, como o maior rei que já existiu e sempre vai existir. O maior de todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Amém.
Graças a Deus. Amém, amém. Você é o Davi, você é o Paulo, eu também. E vamos procurar pessoas como Deus tem procurado, pelo coração. E deixar Deus trabalhar e usar a vida delas. Em nome de Jesus. Um forte abraço. Graça e paz.